Então bora resolver aqui algumas questões de 5 pontos da Canguru do nível J. O diagrama mostra dois semicírculos tangentes de raio 1 e com diâmetros paralelos AB e CD. Qual é o quadrado da distância AD? Então nessa questão é dado aqui que tem dois semicírculos tangentes. Então vamos chamar aqui de T esse ponto de tangência, onde eles se tocam. E ele diz que os diâmetros são paralelos, ou seja, essa reta CD é paralela a essa reta de baixo AB. E o que a gente vai querer encontrar é qual o valor dessa distância AD, de A até D, elevado ao quadrado. Então vamos encontrar aqui qual é o valor de AD. Agora nota o seguinte, se eu pegar de A até o ponto de tangência, e chamar isso aqui de um certo Y, então do ponto de tangência até o D também vai ser o mesmo Y, porque a gente tem aqui uma simetria na figura, né? Se eu girar aqui ao redor desse ponto T, essa figura, eu vou ter a mesma figura, só que trocando a semicircunferência de diâmetro CD pela de diâmetro AB. Então a gente tem o quê? A gente tem que a distância de A até D é o mesmo que 2 vezes Y. Vai ser 2 vezes a distância do A até o ponto de tangência. E a gente quer no final descobrir qual é a distância AD elevada ao quadrado. Então se eu elevar ao quadrado aqui, é o mesmo que 2y ao quadrado, que dá 4y quadrado. Ou seja, nosso objetivo vai ser calcular quanto é esse 4y quadrado. Então basta calcular quem é y, né? Agora, o que eu gostaria de fazer para calcular y é aplicar aqui um teorema de Pitágoras. Eu gostaria de pegar aqui esse triângulo retângulo, que até do ponto de tangência traçando a altura até o lado AB, e aí calcular Pitágoras aqui. Só que aí a gente tem um problema, que a gente não sabe quanto é de A até esse ponto aqui, que é o pé da altura, e nem sabe também quanto é o cateto, a princípio. Então primeiro a gente vai ter que descobrir essas informações. Agora como que a gente vai fazer isso? Eu vou traçar a altura também, a partir do ponto de tangência aqui, para esse outro lado. Então eu vou ter um outro triângulo retângulo do lado de lá. E além disso, uma coisa muito importante quando a gente tem circunferências tangentes é que a reta que liga os centros delas vai passar pelo ponto de tangência. Isso é uma propriedade muito importante que aparece sempre nesse tipo de exercício. Então eu vou ligar aqui os centros e aí ele vai passar exatamente pelo ponto de tangência. Isso sempre ocorre quando tem duas circunferências tangentes. Então a gente sabe que essa reta que une os centros vai passar pelo ponto de tangência. E agora, esse segmento aqui é o raio da circunferência de cima, que vale 1. E esse vermelho daqui do centro até o ponto de tangência também vale 1. Então a gente sabe esses comprimentos. E nota que apareceu um triângulo retângulo menor agora. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular esse lado e essa altura. Agora, repara que esses triângulos que apareceram aqui são congruentes. Por quê? Porque eles têm ângulos aqui opostos pelo vértice. Aí, esse ângulo aqui com esse são alternos internos, porque a gente tem que o AB e o CD são paralelos e estão cortados por essa transversal. E além disso, tem um ângulo de 90. Então, os três ângulos desses triângulos são iguais. E eles têm a hipotenusa igual também, que tem comprimento 1. Portanto, se eles têm um lado igual e os três ângulos congruentes, então eles são congruentes. Então, se a gente usar aqui que a distância dessas retas, entre essas retas, vale 1, porque é o raio da circunferência, a gente vai ter que, da congruência desses dois triângulos, esse ponto de tangência está bem no meio. Então, esse triângulo aqui de baixo vai ter um cateto igual a meio, porque tem que ser igual a esse cateto aqui de cima. Então, se os triângulos são congruentes, a distância até aqui tem que ser a distância até aqui. Então, os dois lados vão valer meio. Com isso, agora a gente consegue aplicar Pitágoras aqui para descobrir quanto é do centro até o pé da altura. Então, vamos chamar de x esse cateto do triângulo retângulo aqui. Então, vamos aplicar Pitágoras, vai ficar como? O x ao quadrado, que é um cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa vale 1, esse segmento em vermelho, menos o outro cateto ao quadrado, que é meio. Então, meio ao quadrado. Aí vai ter 1 menos 1 quarto. Isso daqui dá 3 quartos. Então, o x ao quadrado vale 3 quartos. Portanto, quem que é o nosso x? O x é igual a raiz disso, né? Então, vai ser raiz de 3 sobre raiz de 4, que é 2. Então, o x é raiz de 3 sobre 2. Agora, nota o que apareceu. A gente quer descobrir o y, que fazia parte do triângulo retângulo maior, que a gente não conhecia os catetos. Agora, a gente tem os catetos. Os catetos são meio e 1 mais x, porque é do A até o pé da altura. Então, é 1 até o centro mais esse x aqui até o pé dessa altura. Ou seja, eu vou aplicar agora Pitágoras para aquele triângulo ali, com vértices de A até o ponto de tangência e aqui o pé da altura. Então, esse cateto vale meio, esse daqui vale 1 mais x e a gente quer encontrar quem é o y. E o x a gente acabou de descobrir, né? Que vale raiz de 3 sobre 2. Então, é 1 mais
raiz de 3 sobre 2. Agora, quanto que vai dar y aqui? Então, aplicando Pitágoras, eu vou ter que y² é igual a meio ao quadrado mais 1 mais raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar esse negócio? Vai dar 1/4, aí quadrado dessa soma. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar só raiz de 3. E o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai dar mais 3/4. Então, somando aqui, 1/4 mais 3/4 dá 1. Com esse 1 aqui, vai dar 2. E sobra a raiz de 3. Então, fica 2 mais raiz de 3. Agora, olha que legal. A gente descobriu que o y² é 2 mais raiz de 3. E o objetivo é encontrar quem é AD ao quadrado, que a gente já viu que é 4y². Então, basta substituir aqui. Isso daqui vai ser igual a 4 vezes o 2 mais raiz de 3, que é o valor de y². Então, distribuindo aqui, vai ficar 4 vezes 2, 8, e 4 raiz de 3. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Esse AD ao quadrado vai valer 8 mais 4 raiz de 3. Agora a questão 22. Quando introduzimos uma lista de 4 números na máquina Canguru, esta lista continua imprimindo o menor inteiro não negativo que é diferente dos 4 números anteriores, e repete esse processo sem parar. Jacó forneceu à máquina a lista inicial, 2023. Qual será o 2.023º número dessa lista? Então, a gente vai querer saber aqui qual é o número na posição 2023 nessa lista. E o que essa máquina aqui, Canguru, faz? Ele colocou aqui os algarismos do ano 2023, né? Então, colocou 2023, esses 4 números iniciais. E aí, ela continua imprimindo o menor inteiro não negativo. Então, não negativo significa que é maior ou igual a 0. Então, os inteiros que ela vai poder colocar nessa lista são 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O 0 está incluído. E ela vai imprimir o menor inteiro não negativo, que é diferente dos 4 anteriores. Então, se ela colocou 2, 0, 2, 3, qual é o menor inteiro que não apareceu aqui nesses 4? Vai ser o 1, né? Porque já apareceu 0, 2 e 3, mas o 1 não apareceu. Então, a ideia para resolver essa daqui é só continuar essa lista da máquina Canguru até ela começar a se repetir, porque daí a gente consegue encontrar um padrão, como é o comum nesses exercícios de sequências. Então, vamos ver aqui quando que ela vai repetir. A gente tem o 1. Agora a gente tem que olhar os 4 últimos números. Então, lembrando que sempre tem que olhar os 4 últimos. Agora tem 0, 2, 3, 1. Então, tem todos 0, 1, 2, 3. Tem os 4 primeiros números aqui. Então, qual que é o próximo menor número que não está dentre esses aqui? Vai ser o 4, né? A gente vai ter que colocar o 4, porque apareceu todos do 0 até o 3. Aí, se a gente olhar agora os 4 últimos, são quem? 2, 3, 1 e 4. Então, quem não apareceu aqui foi o 0. Aí, continuando. Então, agora os 4 últimos são 3, 1, 4 e 0. Então, não apareceu o 2. Agora, os 4 últimos são 1, 4, 0, 2. Então, o próximo é o 3. Agora tem 4, 0, 2, 3. Então, o próximo é o 1. Agora tem 0, 2, 3, 1. Então, isso daqui já tinha aparecido, né? 0, 2, 3, 1. O próximo é o 4. Então, a gente pode reparar aqui que já começou a repetir. Nota que se a gente ignorar o primeiro 2, que ele colocou na máquina, já apareceu aqui a sequência 0, 2, 3, 1, 4. E depois repetiu 0, 2, 3, 1, 4. A mesma sequência. Então, se a gente continuar preenchendo aqui, fazendo essa conta, o próximo aqui com certeza vai ser 0, depois 2, depois 3, 1 e 4. Então, essa sequência de 5 termos é que vai ficar se repetindo infinitamente. Então, o que falta agora para a gente conseguir resolver esse exercício? Nota que a gente quer descobrir qual é o termo na posição 2023 dessa lista. E a gente viu que repete aqui de 5 em 5. Então, a gente teria que pegar e fazer o resto da divisão por 5. Só que percebe que a gente não usa esse primeiro termo. O 2 aqui está inútil, porque começou a repetir a partir do segundo. Então, se eu ignorar o 2, na verdade, descobrir qual é o termo 2023 dessa sequência aqui, é o mesmo que descobrir qual é o 2022, se a gente ignorar esse primeiro, que não se repete. Então, eu vou querer saber qual é o resto da divisão de 2022 por 5. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que o 2022 é o quê? É 2020, né, que é o múltiplo de 5, mais 2. Ou seja, o 2020 é quanto? 5 vezes quanto? É 5 vezes 400 dá 2.000. Então, é 404. 5 vezes 404 dá 2020. E aí, mais 2. Então, o que eu quero dizer? A gente quer contar até o 2023. Só que se a gente ignorar o primeiro, a gente quer contar a partir desse
do 0 aqui, 0, 2, 3, 1, 4, até a posição 2022, para daí saber qual vai ser esse termo. E aí, como repete de 5 em 5, a gente sabe que o quinto aqui é o 4. Depois, o décimo é o 4. O 15º é o 4 também. Então, sempre nos múltiplos de 5, a gente vai ter o 4. Então, se eu for aqui até o 2020, como 2020 é múltiplo de 5, né? 5 vezes 404, o termo dessa sequência que vai estar na posição 2020 vai ser o 4. Esse 4 aqui vai estar na posição 2020. Ignorando o primeiro 2, como eu falei. Lembrando que eu estou ignorando esse 2. E aí eu quero chegar em 2022. Então, o próximo aqui, depois do 4, é 0. E o próximo, depois do 0, é 2. Então, o 0 vai estar na 2021. E esse 2 vai estar na 2022. Então, vai estar na 2022 contando a partir do 0. Ou seja, na 2023 contando a lista completa, que é o que a gente queria descobrir. Então, qual que vai ser o termo da lista na posição 2023? Vai ser o 2, né? Então, a resposta é a letra C, 2. Um retângulo de vértices 0, 0, 100, 0, 150 e 0,50 tem um círculo de centro 75, 30 e raio 10 no seu interior. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto 75, 30 e divide a área do retângulo menos a área do círculo em duas áreas iguais? Então, o que essa questão te dá é o seguinte: a gente vai ter esse retângulo aqui no plano, onde os vértices são o 0, 0, 100, 0, 150 e 0,50. E além disso, ele te dá esse ponto aqui, que é o ponto com coordenada 75, 30, e diz que tem uma circunferência de raio 10 com centro nesse ponto. Então, vai ter uma circunferência aqui. E o objetivo vai ser encontrar uma reta aqui no plano que passa pelo ponto, que é o centro da circunferência, e divide a área do retângulo menos a área do círculo em duas partes iguais. Então, a primeira coisa que a gente pode notar para conseguir resolver essa questão aqui é que, na verdade, o círculo não vai interessar para a gente. A única coisa que importa é que a reta tem que passar pelo centro desse círculo, porque repara o que ele quer. Ele quer encontrar uma reta aqui que passa pelo centro do círculo e divide a área do retângulo menos a área do círculo. Então, aqui no enunciado está pedindo para dividir a área do retângulo menos a área do círculo em duas partes iguais. Então, a princípio, a gente teria que pegar só a área que está fora do círculo. E aí dividir essa área em duas partes iguais. Só que repara que qualquer reta que passar pelo centro do círculo, ela vai dividir o círculo em duas áreas iguais. Ela vai ser um diâmetro. Então, fazer o que ele pede no enunciado, que é dividir a área do retângulo menos a área do círculo em duas partes iguais, é o mesmo que dividir a área do retângulo em duas partes iguais. Então, a gente pode ignorar esse círculo. Ou seja, dentre todas as retas que passam por esse ponto de coordenada 75, 30, então, por exemplo, a gente vai ter uma reta que passa dessa forma, outra que passa mais inclinada. Tem inúmeras retas aqui passando por esse ponto, infinitas retas passando por esse ponto. Aí a gente vai querer encontrar qual dessas que divide a área do retângulo em duas partes iguais. Então essa parte foi para explicar qual é a lógica aqui desse enunciado, como que a gente pode interpretar ele. E aí a segunda parte agora é a resolução. Então uma forma óbvia aqui de dividir a área do retângulo em duas partes iguais é pegar justamente a diagonal. Só que aí você vê que o ponto 75, 30 não vai estar sobre essa reta, porque ele não está na diagonal. Ele está abaixo da diagonal. Então a melhor coisa que a gente vai poder fazer aqui é dividir em dois, tentar dividir essa área do retângulo em dois trapézios de mesma área, dois trapézios congruentes. Então a gente vai ter que ter uma reta mais ou menos com essa inclinação aqui, que divida o nosso retângulo em dois trapézios congruentes. E aí a gente tem que encontrar qual é a equação dessa reta para saber qual é o coeficiente angular dela, que é o que ele está pedindo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que a equação da reta é y igual a ax mais b. E aí o a é justamente o coeficiente angular. Então é isso que a gente vai querer encontrar. Uma equação de uma reta aqui, que divide a área do retângulo em duas partes iguais, e aí a gente vai descobrir qual é o valor de a, que vai ser uma dessas alternativas. Agora, se essa reta passa pelo ponto 75, 30, então a gente já tem uma equação aqui que tem que ser satisfeita. Quando y vale 30, então quando y vale 30, e x vale 75, a gente tem essa equação. 30 é igual a vezes 75 mais b. Então, estou usando aqui o fato que essa reta tem que passar pelo ponto x igual a 75 e y igual a 30. Então, a gente tem uma equação aqui com a e b. E a gente precisa descobrir mais uma equação, porque daí a gente vai ter duas incógnitas, que são o a e o b, e a gente vai ser capaz de encontrar quem é a e quem é b. E de onde vai vir a outra equação? A outra equação vai vir do fato de a gente dividir aqui em dois trapézios congruentes.
Então lembra que se essa reta vermelha aqui tem essa equação y igual a x mais b, esse b, esse valor do b, é justamente a altura aqui onde ela cruza o eixo y, porque equivale a gente fazer x igual a zero. Então se a gente coloca x igual a zero aqui, o y é igual a b. Portanto, essa alturinha, onde ela cruza o eixo y, é exatamente o b. Então a gente vê que a reta vermelha vai dividir o lado aqui do retângulo, que mede 50, em duas partes, uma que mede b, e aí daqui para cima, até o 50, vai ser justamente 50 menos b. Então se a gente quer que esses dois trapézios aqui sejam congruentes, para terem a mesma área, e aqui a gente tem um trapézio com base b e uma outra base maior. E aí o outro trapézio é esse aqui girado, né? Então, esse 50 menos b tem que ser igual a esse lado aqui. Portanto, esse aqui vai ter que medir 50 menos b, e esse outro pedacinho aqui tem que medir b, para que esses dois trapézios sejam congruentes. Então, sabendo disso, agora a gente pode descobrir uma nova equação aqui, porque essa altura, que tem que ser 50 menos b, é justamente onde cruza aqui, é o valor de y para quando x vale 100. Então, o que eu vou fazer, substituindo a equação da minha reta aqui, y igual a x mais b, o quê? Que quando x vale 100, eu sei que a minha altura y tem que ser igual a 50 menos b. Ou seja, 50 menos b, que é o y, tem que ser igual a que multiplica x, e x é igual a 100, mais b. Então, a gente tem essas duas equações agora. 30 é igual a 75a mais b, e o 50 menos b é igual a 100a mais b. Então, reagrupando aqui, a gente vai ficar com duas equações da seguinte forma. 30 igual a 75a mais b. E na segunda equação, a gente tem o menos b aqui, vamos passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 50 igual a 100a mais 2b. E agora basta resolver esse sisteminha aqui para encontrar quem é o valor de a. A gente não precisa nem encontrar o b, porque nota que aqui tem 2b e aqui tem b. Então, eu posso multiplicar a primeira equação por 2, toda ela, e depois subtrair para cancelar o b. Então, multiplicando a primeira por 2, multiplica aqui tudo por 2, vai ficar como? 30 vezes 2 vai ficar igual a 60. E do lado direito, 75a vezes 2 vai dar 150, que multiplica a. E o b vezes 2 vai dar 2b. Então, vai ficar mais 2b. Então, essa é a nossa equação multiplicada por 2. Agora, a gente pode subtrair, né? Vou fazer a primeira menos a segunda, porque aqui fica 60 menos 50, vai dar positivo. Então, fazendo a primeira menos a segunda, vai dar, do lado esquerdo, 60 menos 50, 10, igual. 150 menos 100a vai dar 50, que multiplica a. E 2b menos 2b vai dar 0. Então, fica só 50a igual a 10. Aí, cancelo aqui, dividindo por 10, vai ficar o a igual a 1 dividido por 5. Portanto, o nosso a, que é o coeficiente angular da reta, vai ser 1/5. E a resposta aqui é a letra A, 1/5.